Olá, boa noite. Boa noite. Polícia Federal investiga nova suspeita de pagamento de propina ao coronel João Batista Lima Filho. Amigo do presidente é suspeito de receber 8 milhões de reais de empresa ligada ao Porto de Santos. Ministro Edson Fachin autoriza a coleta de provas de delação dos executivos da JBS Friboi. E plenário do Supremo vai analisar rescisão do acordo. Ministros do STF dizem que decisão que mandou soltar Dirceu é normal. Cabe a Moro decidir se petista será monitorado por tornozeleira eletrônica. Alívio! Na Copa, Brasil bate a Sérvia e vai pegar o México na próxima segunda-feira. Frustração! A Alemanha, atual campeã, decepciona e dá adeus à Rússia. Você acompanha essas e outras notícias após o intervalo. Até já! Nesta quarta, Cristina Padiglione conta segredos da TV e João Suplicy enche o palco de talento, todo seu. Apresentação especial, Celso Zucatelli. Nesta quarta, 10h30 da noite. Guarujá Goldens, um novo conceito de empreendimento no litoral. Uma experiência de conforto e bem-estar para a sua família. Vista deslumbrante no melhor do Guarujá. Um resort 6 estrelas para toda a sua vida. Desconto de 15% até 30/4/2018. Guarujá Goldens, para você. Tá a fim de escrever a sua própria história? Que tal dirigir a sua própria vida? Então corre pra cá, que a sua hora chegou. Bem-vindo ao Mundo Casper, o lugar certo para você pensar, criar e questionar. Na Casper, razão e emoção se unem para fazer diferente, fazer melhor. E você? Aceita o desafio? Tem muita coisa nova te esperando por aqui. Faculdade Casper Libero. Paixão por comunicação. Neste domingo, o entrevistado do Hora do Voto é o pré-candidato à presidência da República pelo PRB, Flávio Rocha. Hora do Voto, em novo dia e horário. Neste domingo, 11 da noite. Polícia Federal investiga nova suspeita de pagamento de propina no valor de 8 milhões de reais ao amigo do presidente Temer, o coronel João Batista Lima Filho. O foco da nova investigação é uma planilha encontrada na sede da Argeplan, empresa do coronel aposentado. O documento, segundo a Polícia Federal, indica o repasse para o amigo de Temer de 17% de um contrato de 50 milhões de reais firmado entre uma empresa de coleta e incineração de resíduos e a Codesp, estatal paulista que administra o Porto de Santos. A transferência envolveria uma empresa offshore no Uruguai. De acordo com a Polícia Federal, quem fazia a transação financeira era Almir Martins Ferreira, contador da Argeplan. Ferreira foi responsável pelas contas das campanhas do presidente Michel Temer na década de 90 para deputado federal. Para os investigadores, o coronel Lima Filho seria operador de propinas de Temer. Ele já é réu em uma ação penal em Brasília, acusado de coletar repasses para o MDB e é investigado em 2 operações. Na Escala, que apura a corrupção na edição do Decreto dos Portos, e na Patmos, na qual o coronel é acusado de receber propina da JBS Friboi. Lima Filho chegou a ser preso este ano, mas foi solto 3 dias depois. O coronel alegou problemas de saúde e nem prestou depoimento. O Edson Fachin autoriza coleta de provas de delação dos executivos da JBS Friboi. Agora o plenário do Supremo vai decidir sobre a rescisão do acordo. A nova coleta de provas foi pedida pela Procuradoria-Geral da República e envolve denúncias contra o presidente Temer, do MDB, os ex-presidentes Lula e Dilma, do PT, e o senador tucano Aécio Neves. Sobre Temer, Fachin quer que a PGR especifique quais providências devem ser tomadas sobre suposto repasse da JBS ao presidente.
Um delator ligado ao grupo afirmou que colocou R$1 milhão em porta-mala de carro indicado pelo coronel João Batista Lima Filho, amigo de Temer. Os casos dos ex-presidentes Lula e Dilma aparecem relacionados com o ex-ministro Guido Mantega. Eles são citados sobre uma conta aberta no exterior para destinar dinheiro aos petistas. Sobre Aécio Neves, se refere a pagamentos mensais ao senador por parte da JBS. Após essa fase de coleta de provas, o ministro Fachin diz que vai mandar para o plenário do STF decidir sobre eventual rescisão do acordo de delação dos executivos da JBS, Joesley Batista, Wesley Batista, Ricardo Saldi e Francisco de Assis. Por enquanto, o acordo está suspenso. Os delatores são acusados de sonegar informações. Ministros do Supremo classificam decisão que libertou José Dirceu como normal. Justiça agora vai analisar se o ex-ministro deve usar tornozeleira eletrônica. O ministro Gilmar Mendes, que votou a favor da soltura de Dirceu, ao lado dos colegas Dias Toffoli e Ricardo Lewandowski, negou que a segunda turma esteja dividida. Para Mendes, a corte está voltando a ser STF. É uma decisão normal, porque se entendeu que havia talvez inconsistência na própria condenação, de que poderia haver a redução da pena e que era justo, portanto, que se aguardasse o cumprimento da pena fora da prisão. O relator da Lava Jato, Edson Fachin, que foi voto vencido, disse que juízes não têm vitórias nem derrotas e considera o dissenso normal dentro de uma turma de juízes. Ao comentar a decisão de mandar o caso de Lula para o plenário do STF, Fachin disse que o magistrado tem de deixar as convicções pessoais para o lado de fora da sala de julgamento. Após deixar a Papuda na madrugada, o ex-ministro se apresentou hoje na Vara de Execuções Penais do Distrito Federal. A juíza Leila Cury determinou que o ex-ministro José Dirceu se apresente à 13ª Vara Federal em Curitiba em 5 dias para dar continuidade ao cumprimento das medidas cautelares a ele impostas. Segundo a magistrada, caberá ao juiz Sérgio Moro decidir se o petista vai usar tornozeleira eletrônica. Antes de ir para a cadeia no mês passado, Dirceu era monitorado eletronicamente. Na Lava Jato, o ex-ministro foi condenado pelo juiz Sérgio Moro a 21 anos de prisão. O Tribunal Regional Federal, em Porto Alegre, manteve a condenação, mas aumentou a pena do petista para 30 anos de cadeia. Em maio deste ano, após ter o recurso negado no TRF, os desembargadores determinaram que ele começasse a cumprir a pena. Agora, após a decisão de ontem da segunda turma do Supremo, o petista ficará em liberdade até que o Superior Tribunal de Justiça julgue o caso do ex-ministro. E agora o comentário de Josias de Souza, direto de Brasília, sobre as diferenças de tratamentos dos presos pela justiça brasileira. A única coisa que Eberson Lima de Oliveira tem em comum com José Dirceu de Oliveira e Silva é o sobrenome Oliveira. No mais, são bem diferentes. No mesmo dia em que o condenado Dirceu saiu da cadeia por ordem do STF, o STJ reconheceu o direito dos filhos de Eberson a uma indenização pela prisão indevida do pai. Dirceu pegou 30 anos e 9 meses por ter mordido propinas de 15 milhões de reais. Eberson, acusado injustamente de estupro, pede 170 mil por ter ficado 2 anos e 7 meses em cana até o reconhecimento de sua inocência. Na prisão, em 2003, Eberson foi estuprado por 6 dezenas de detentos. Contraiu o vírus HIV. Passados 15 anos, ele luta contra a doença, a pobreza e o estado do Amazonas, que guerreia na justiça para não pagar a indenização. A cifra caiu na segunda instância de 170 mil para 135 mil reais. Mas o estado do Amazonas recorreu aos tribunais superiores. O STJ mandou pagar. Mas os filhos de Eberson não verão a cor do dinheiro. Falta ouvir o STF. Quando? Não há previsão. O Supremo tem mais o que fazer. No momento, alguns de seus ministros molham a toga soltando corruptos. Boa noite.
João Cláudio Genu, ex-tesoureiro do PP, deixou no começo da tarde de hoje a prisão no Paraná. A decisão foi tomada ontem pela segunda turma do Supremo, em julgamento com placar de 3-1. Votaram a favor da soltura os ministros Dias Toffoli, Ricardo Lewandowski e Gilmar Mendes. Agora, Genu vai aguardar julgamento de recurso no Superior Tribunal de Justiça em liberdade. Ele estava preso desde maio, após ser condenado a 9 anos e 4 meses de prisão por corrupção passiva e associação criminosa. Em conversa telefônica gravada pela Polícia Federal, o ex-deputado Márcio Junqueira, que era do PP, diz que se for para comprar alguém, tem que comprar bem comprado. Os áudios foram divulgados pela TV Globo. O ex-deputado Márcio Junqueira foi flagrado em um grampo da Polícia Federal. Quando você compra alguém, você tem que comprar bem comprado, porque esse cara que se vendeu para ti, se vende para outro também. Márcio Junqueira foi preso em abril sob a acusação de tentar comprar o silêncio de um ex-assessor parlamentar do PP, testemunha da Operação Lava Jato. O caso é referente ao repasse de dinheiro a políticos do partido por meio de contratos fictícios. Na semana passada, a Procuradoria-Geral da República enviou ao Supremo Tribunal Federal uma denúncia contra Márcio Junqueira. O senador Ciro Nogueira, do PP, e o deputado federal Eduardo da Fonte, também do PP, foram denunciados na Lava Jato. A Procuradoria suspeita que eles tenham tentado impedir que o ex-assessor do partido colaborasse com as investigações. Todos negam envolvimento no caso. O Tribunal de Justiça de São Paulo desbloqueou as contas bancárias da fabricante de refrigerantes Dolly. A medida foi tomada após pedido de recuperação judicial. O dono da empresa, Laerte Codonho, alegou que apresentou o pedido de recuperação para evitar a falência. Sem acesso às contas, a Dolly não podia receber o pagamento de clientes e nem pagar os funcionários. Na semana passada, a Dolly fechou uma de suas fábricas em Tatuí e demitiu 700 pessoas. Laerte Codonho foi preso em maio e teve os bens sequestrados, acusado de sonegar 4 bilhões de reais em impostos. Ele nega as acusações. Agora a Copa do Mundo. Hoje a gente, né, Luciana, respirou mais aliviado após a vitória sobre a Sérvia, que garantiu à seleção brasileira a classificação em primeiro lugar do Grupo E. Pois é, Gabriel. A expectativa era de sofrimento, mas a partida até que foi bem tranquila para os padrões dessa Copa, com um placar folgado, 2-0. Vamos ver os gols. No estádio Spartak, em Moscou, as coisas não começaram bem para a seleção brasileira com a contusão de Marcelo. Felipe Luiz entrou na lateral esquerda. Após algumas tentativas dos nossos atacantes, coube a um volante abrir o placar. Após belo lançamento de Felipe Coutinho, Paulinho tocou por cobertura e fez 1-0. Na etapa final, precisando virar o placar para se classificar, a Sérvia esboçou uma pressão, principalmente com bolas levantadas na área, mas sem sucesso. Só que foi usando a principal arma dos adversários que o Brasil ampliou. Neymar cobrou escanteio e Thiago Silva marcou o segundo de cabeça. A seleção brasileira ainda teve chance de marcar o terceiro, mas ficou nisso, 2-0. O Brasil agora encara o México nas oitavas de final. No Vale do Anhangabaú, aqui em São Paulo, a torcida verde-amarela vibrou com a vitória da seleção sobre a Sérvia. Milhares de pessoas assistiram o jogo pelo telão. Na chegada, alegria e otimismo de sobra. 3-0 Brasil. 2-0. Olhares atentos, teve gente que foi logo se apegando à fé por um bom resultado. Diante do telão, o público demonstrava um misto de esperança e ansiedade. O gol de Paulinho tirou o nó da garganta e a torcida explodiu em festa. Mesmo com o gol, todo mundo seguia apreensivo. Cada minuto que passava ia garantindo o Brasil nas oitavas de final da Copa. Fim do primeiro tempo e esta vitória parcial por 1-0 classifica o Brasil para a próxima fase. Por isso é que veio aquele alívio e agora a expectativa para o segundo tempo. O público não arreda o pé daqui e a segunda etapa da partida promete.
Prometia tanto que, de longe, quem não conseguiu entrar na área do palco lotava o entorno. O segundo gol de Thiago Silva elevou os ânimos. Na saída do Stojkovic. Entre uma filmada e outra e uma olhadinha no telão, a expectativa aumentava. E o fim da partida espantou qualquer fantasma. É Brasil nas oitavas e torcida gritando. Hoje o Tite pode colocar o time para frente e sair com a vitória, graças a Deus. Nossa equipe em campo é maravilhosa. O Brasil não tem para ninguém. E teve mais festa pela cidade de São Paulo. Uma das mais animadas foi aqui perto. Exatamente, os torcedores se reuniram na escadaria do Mirante 9 de Julho, logo atrás do MASP. A escadaria virou arquibancada, na beira do gramado no telão. Bom porque não tem cabeça atrapalhando, mas ruim para Larissa, que ficou muito lá na frente. O sol esquentou, mas a nossa bandeira ajudou a amenizar o calor. Em meio à torcida em verde e amarelo, surge a camiseta preta do Leonardo, que garante que é um amuleto. Só peguei a camiseta da sorte. Preta é sua sorte? Aham. Coloquei a do Brasil, não deu sorte, agora vai. Mas o gol demora e vem a tensão, a impaciência, o nervosismo. Lá se vão as unhas do Samuel. Não vai sobrar nem um cotoco do braço. Tá roendo. Demais, demais. Porque o Neymar não faz nada. Vamos, Neymar, reage. Meu Deus! O Alisson tá salvando a seleção. Só depois de longos 36 minutos, a festa explode. Desencantou. Agora a gente vai pra cima desse Hexa. Agora vem. Na escadaria de frente pro telão, nem pensar. Tá lotado, não cabe mais ninguém. E quem não conseguiu entrar, acabou ficando para acompanhar a partida da calçada. Olha só, amontoado aqui, quase pendurado na grade. O ângulo não é perfeito, a visão tá prejudicada. Mas para toda essa galera aqui, foi o jeito. Tá na diagonal a tela. Dá pra ver? Você viu o gol? Vi o gol. Você só ouviu? Consegui ver. Pior pra Cláudia. Não dá pra assistir direito. Aí poderia ter dois, mas não tem. E na hora dos gols... A gente conseguiu gritar e a gente vai pela emoção de todo mundo. Ou seja, vocês ouviram? Ouvimos. Dá pra ver, dá pra ver, dá pra ver. Mas o importante é que a vitória que todos esperavam aconteceu. A seleção não tinha colocado confiança ainda, mesmo com bons jogadores, né? E não é que a camiseta do Leonardo parece que ajudou. Deu sorte, você viu, né? E também pelo Grupo E do Brasil, a Suíça e a já eliminada Costa Rica duelaram nesta tarde. A partida ficou no 2-2. Com o resultado, os suíços ficaram com a segunda vaga do grupo para as oitavas de final e vão encarar a Suécia. Veja os gols. Em Nizhny Novgorod, Dzemaili recebeu de Embolô e soltou uma bomba, abrindo o placar 1-0 Suíça. No segundo tempo, Watson cabeceou e deixou tudo igual, 1-1. Aos 43 minutos, Dermit fez o segundo da Suíça. E pela Costa Rica, Brian Ruiz cobrou pênalti para empatar. Suíça 2, Costa Rica também 2. E quem diria, de manhã, a Alemanha deu adeus à Copa da Rússia ao ser derrotada pela Coreia do Sul. Já os suecos venceram o México e garantiram a primeira colocação no grupo. Não só isso, viu, Luciana? De quebra, a Suécia saiu do caminho do Brasil nas oitavas com 3-0 sobre o México, que ficou com a segunda colocação no grupo graças aos sul-coreanos. Veja os gols. Na Arena Kazan jogaram a Alemanha e Coreia do Sul. Neste lance, aos 18 minutos, o goleiro Neuer quase perdeu a bola na cobrança de falta de Jung. No começo da segunda etapa, a Alemanha reagiu com tentativas de Werner, mas a equipe de Joachim Löw não conseguiu furar o bloqueio coreano. Nos acréscimos, Kim Yeon-gyeon dominou a bola e marcou. O árbitro assinalou impedimento, mas depois da consulta ao vídeo, validou o gol da Coreia 1-0. E por fim, com o goleiro alemão fora do gol, Si Jong deu um chutão e Son Heung-min ampliou. 2 para a Coreia, 0 para a Alemanha, eliminada do Mundial na primeira fase pela primeira vez na história.
México e Suécia mediram forças em Ekaterimburgo. Gol só no segundo tempo. Logo aos 4 minutos, Claesson não conseguiu chutar, mas a bola sobrou na medida para Augustsson encher o pé. 1-0 Suécia. Aos 14, Berg foi derrubado na área e o árbitro marcou pênalti. Granqvist bateu e ampliou a vantagem sueca. O México tentou diminuir na cabeçada de Chicharito, mas ele não acertou o alvo. Aos 28, após a cobrança de lateral para a área, Edson Álvares fez lambança e mandou contra o próprio gol. 3-0 Suécia. Apesar da derrota, os torcedores mexicanos comemoraram a classificação ao lado dos também classificados suecos, mas não deixaram de agradecer os, agora melhores amigos, coreanos. E como a gente viu aí, a Coreia do Sul jogou já desclassificada, mas claro, comemorou a vitória como se tivesse vencido a Copa. Merecia um troféu, né? Afinal, não é todo dia que se manda para casa o último campeão mundial. Eles começaram animados com dancinha, banda, enfrentaram a Suécia e perderam. Encararam o México, perderam. Os coreanos chegaram como azarões, mas como diria Guimarães Rosa, escritor nascido há exatos 110 anos, quem quer viver faz mágica. E foi isso que se viu em campo hoje. A seleção da Coreia do Sul correu, resistiu ao ataque insistente dos alemães e fez o que ninguém poderia imaginar, até gol sem goleiro. Pela tabela, os sul-coreanos já estavam eliminados mesmo. Mas mandar para casa campeão do mundo aí deu um gostinho de vitória muito especial. Agora, para aqueles coreanos que vivem aqui no Brasil, aí o gostinho foi ainda maior, de vingança. A revanche, relacionada àquele histórico 7-1, sabe? Aí foi um tchau Alemanha, com prazer. Nós temos uma lembrança de 2002, quando semifinal a Alemanha venceu Coreia 1-0. E agora nós demos um troco 2-0, né? E o último campeão do mundo. Aí aumenta nossas emoções, né? Vamos com o Brasil agora. Uma despedida da Copa do Mundo feliz mesmo sem taça. O clima ficou assim animado, festeiro no Bom Retiro, que é um cantinho da Coreia em plena Pauliceia, no bom estilo sul-coreano. A eliminação da Alemanha na primeira fase da Copa repercutiu em todo o mundo e olha que não foi nenhum 7-1. Né? Pois é, e no próprio país europeu, os jornais não perdoaram a eliminação precoce. O jornal Bild destacou com letras enormes as manchetes. Fora, nosso pesadelo se tornou realidade e fora, nós não merecíamos mais que isso. O também alemão Sport escreveu: de saída da Copa do Mundo, esquadrão alemão diz adeus com um grupo ultrapassado na primeira eliminação da história na fase de grupos do Mundial. O diário argentino Olé destacou: Alemanha fora, o francês L'Équipe anunciou os campeões na armadilha. E o inglês The Guardian afirmou que a Alemanha foi vítima de um ataque eficiente e empolgante da Coreia do Sul, que já estava eliminada antes de entrar em campo. E nesta quinta-feira, a primeira fase termina com 4 jogos. Às 11 da manhã, pelo Grupo H, Senegal enfrenta a Colômbia e o Japão pega a Polônia. A seleção europeia é a única que não tem mais chances de avançar nas oitavas de final. À tarde, às 3 horas, as já classificadas Bélgica e Inglaterra definem quem fica em primeiro no Grupo G. No mesmo horário, Panamá e Tunísia tentam se despedir da Copa com um bom resultado, já que as duas foram derrotadas nos 2 primeiros jogos. E a Justiça da Califórnia ordenou a reunião em até 30 dias das famílias de imigrantes separadas pela política intolerante do presidente Trump. Segundo a decisão, o prazo para a reunião dos pais com menores de 5 anos é ainda mais curto, de 2 semanas. Mais de 2.300 menores foram separados das famílias e enjaulados em centros de detenção na fronteira com o México desde abril. E na Espanha foi suspenso o julgamento do médico acusado de roubar bebês durante a ditadura franquista.
Segundo a defesa, o obstetra Eduardo Vela, de 85 anos, precisou ser internado com problemas de saúde. O tribunal ainda não definiu quando vai haver uma nova sessão. O Ministério Público Espanhol pede 11 anos de prisão para o médico, acusado de raptar um bebê e falsificar documentos para a adoção em 1969. A suspeita é que cerca de 30 mil crianças tenham sido roubadas de suas famílias nesse esquema, que durou de 1939 até 1987. Eduardo Vela é o primeiro integrante do esquema da ditadura de Francisco Franco a ser levado à justiça. Pela primeira vez em 13 anos, uma geleia brasileira ganhou um importante prêmio internacional que visa promover e preservar a história do produto. E olha, o ingrediente principal da receita, que desbancou mais de 2.000 concorrentes do mundo todo, é uma frutinha quase esquecida chamada cambuci. De imediato, o paulistano fala cambuci e já pensa que é o bairro. Bom, tem a ver. Essa região era bem conhecida porque tinha muito cambucizeiro, árvore que dá cambuci. Uma frutinha azeda que quase sumiu do mapa porque a cidade cresceu e ainda tem uma lei municipal que proíbe árvores frutíferas em ruas públicas. Mesmo sendo fruto símbolo de São Paulo, quase entrou em extinção. Mais de uns anos para cá, existe um movimento de resgate do cambuci que tem dado muito certo. E agora, com reconhecimento internacional, que a nossa frutinha nativa da Mata Atlântica, nessa versão geleia, acaba de ganhar um prêmio lá na Inglaterra. Foi reconhecida como uma das melhores geleias do mundo. A competição era muito alta, mais de 2.400 competidores no mundo, com cada um com sua geleia e seu estilo, sua fruta, sua forma de fazer a geleia. E ter ganhado e ter vencido na nossa categoria foi, impressionante. Mauro é chileno e está aqui no Brasil há 9 anos e aprendeu a fazer geleia com a avó lá na Patagônia. Mas foi em São Paulo que abriu a empresa ao lado do Tiago. E juntos criaram a primeira geleia da América Latina e do Brasil a vencer o Festival de Cúmbria. Já tinha uns 2 anos que eu tinha, vamos mandar, mas uma das exigências do festival era que fosse um sabor cítrico. Então a gente precisava de uma fruta que fosse bastante cítrica e a gente encontrou o cambuci como essa arma para envio. Cambuci vem do tupi-guarani, camuci, pote de cerâmica que tinha um formato parecido ao da fruta. E com a retomada do cambuci, outras frutas nativas de São Paulo também começam a ganhar fôlego, como a grumichama, uvaia e jussara, inclusive em formatos impossíveis de resistir. Hoje o tempo ajudou o torcedor aqui em São Paulo, viu? Porque o céu da cidade se manteve ensolarado. Agora faz 18 graus aqui na Avenida Paulista. Mas será, Gabriel, que esse tempo calor, esse tempo quente fora de época continua? Vamos ver os detalhes com Tássia Sena. O amanhecer nesta quinta-feira na região metropolitana de São Paulo pode ser mais uma vez com bastante nevoeiro. Depois, o dia por lá fica bem parecido com o tempo daqui da capital. Quente e com pouca nebulosidade. Entre amanhã e sábado, as máximas ficam iguais, em 26 graus. Na quinta e na sexta, mínimas de 13. E no sábado, o dia deve começar gelado, com mínima de apenas 12 graus. Bem, nós ficamos por aqui. A edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta. Ótima noite para você e até amanhã. Até amanhã, Gabriel. Até amanhã, Luciana. Muito obrigado pela companhia. Tenha uma excelente noite. Assista agora o programa todo seu. A gente se vê amanhã. Até lá. Gabriel Perlini revela as maiores bombas dos famosos no Revista da Cidade desta quinta, 9h30 da manhã. Assista agora, todo seu.